Fala, meus queridos do pré-técnico, tranquilidade? Vamos lá então para uma segunda parte interessante aí, onde a gente fala de ângulos agora, ok? Falando de ângulos, vamos lá? Deixa eu vir para o lado de cá que é melhor. Ângulos então, coisas básicas que você precisa saber. Esse ângulo é formado sempre por duas semi-retas, ok? O ângulo é formado sempre por duas semi-retas. Então, ele sai, ó, semi-reta OA e semi-reta OB, que tenham um vértice em comum. Então, um ângulo é formado por duas semi-retas que tenham o vértice em comum. Guarda isso que é uma... é descrição, mas é bom você saber, ok? Sabendo disso, as medidas desse ângulo. Então, esse ângulo aqui, como que eu meço esse cara? Eu meço com um instrumento chamado transferidor, que é um instrumento que mede ângulos, e, geralmente não mede, e a unidade de medida desses caras aqui são os graus, ok? Aquela bolinha ali em cima, graus. Como assim? 10 graus, aquela bolinha, 10 graus, 45 graus, 90 graus e assim sucessivamente. E preciso lembrar o quê? Que uma volta inteira são quantos graus? 360 graus. Então, isso é uma volta inteira, um conceito inicial. Meia volta é 180, um quarto de volta é 90. Então, é legal você ter essa noção na sua cabeça de voltas aí, beleza? E, além do grau, né, 10, 11, 12 graus, a gente tem umas subdivisões desses graus aí. Como que são essas subdivisões? São os 1 grau, ele equivale a 60 minutos. Então, quando você vê esse símbolozinho aqui em cima, ó, tá vendo? Ele significa que ele é minutos. Ele pode ter 1 grau e 1 minuto, 1 grau e 20, 1 grau e 40, 59, 1 grau e 60. 1 grau e 61 já passou, já passa a ser 2 graus e 1 minuto. Beleza? Então, subdivisão do grau, a primeira subdivisão. E uma subdivisão do minuto, quando eu tiver esses dois tracinhos aqui em cima, ele é o segundo, ou seja, 1 minuto equivale a 60 segundos. É mais uma subdivisão do grau aí. Partindo do mesmo princípio de que se você tiver passando, cada vez que passar de 60 minutos, você acrescenta 60 segundos, você acrescenta 1 minuto. E cada vez que passar de 60 minutos, ele acrescenta 1 grau. Beleza? Isso é importante você saber para na hora de você somar ou subtrair essas, tiver uma medida com essas subdivisões aí. Primeira coisa que você precisa saber, definições de ângulos. Algumas propriedades desses ângulos aí estão aqui, ó, alguns tipos mais comuns e algumas propriedades desses ângulos. Está aqui, ó, o primeiro tipo. Se eu tiver um ângulo, né, que ângulo é esse aqui? Eu posso falar que é meu ângulo AOB, tá vendo? Ó? AOB. AOB. E esse ângulo, eu tenho uma reta que está cortando esse ângulo em duas partes exatamente iguais. Então, eu posso botar aqui, ó, se esse cara for X e esse cara for, sei lá, 30 graus, o que eu posso afirmar? Se dividiu no meio, eu posso falar que X é igual a 30 graus. Então, essas duas partes são iguais. E que o ângulo AOB vai valer quanto? Vai valer 60 graus, como um exemplo. Ou seja, AOB, se a metade vale 30, a outra metade vale 30, o total vale 60 graus. Então é importante você ter essa percepção que a reta OM é uma semi-reta que divide o ângulo em duas partes iguais. Isso é a bissetriz. Primeiro aí. Segundo, tipos que eu tenho de definições de ângulos. Quando eu tenho retas concorrentes, você acabou de ver na aula passada. Se eu tenho duas retas concorrentes, ou seja, retas que se tocam, essas retas, esse ponto que se toca, chama de, isso aqui é o vértice, ok? Isso é o vértice. Vértice é o ponto que eles se tocam. E quando elas estão opostas pelo vértice, esses ângulos são iguais. Nome opostos pelo vértice. Opostos pelo vértice, geralmente eu chamo de OPV. Opostos pelo vértice, ângulos iguais. Outro ângulo OPV, qual que é o outro ângulo OPV? Se esse cara aqui completa aqui, ó, se esse cara for B, aonde que é o outro OPV dele? Esse cara aqui embaixo é B também. Beleza? Então, esses dois também são opostos pelo vértice. Ok? Terceiro, ângulos adjacentes. Que são ângulos adjacentes? Não confunda adjacentes com consecutivos, tá? Adjacentes, esses caras aqui, ó, eles são dois ângulos, um depois do outro. Então, tem uma medidinha A e aqui eu tenho uma medida B. Se eles têm uma reta em comum, ou seja, se eu definir isso daqui dessa forma aqui, ó, aqui sendo uma semi-reta, aqui outra semi-reta. Chamar aqui de A, aqui de B, aqui de C.
Então, são 3. Eu posso falar que AOB, depois BOC. Esses ângulos são ângulos adjacentes. Beleza? Primeira coisa que eu preciso saber aí. E depois desse, eu tenho os ângulos consecutivos. Quem são esses caras consecutivos? É quando eu tenho um ângulo e um segundo ângulo engloba ele. Então, eu tenho ângulos que se sobrepõem, ok? Ângulos que se sobrepõem. Ângulos que estão um em cima do outro são chamados ângulos consecutivos. Ele possui um lado, aqui, o lado, e um vértice em comum aqui. E essas regiões, elas são regiões que se sobrepõem, beleza? Além disso aqui, além desse tipo de ângulo, vamos falar sobre tipos de ângulos, beleza? Nesse mesmo contexto aqui, os tipos de ângulos que eu tenho. Tá aqui. Então vai ficar classificação desses ângulos aí. Então, classificação. Classificação desses ângulos. Então, primeiro tipo desse ângulo, quando o ângulo ele é menor que 90 graus. Como que chama esse ângulo menor que 90 graus? Se eu chamar esse cara aqui de alfa, se alfa é menor que 90 graus, como é que eu chamo esse ângulo? Ele é um ângulo agudo. Toda vez que ele for menor que 90 graus, ele é um ângulo agudo. E se eu tenho um ângulo aqui, ó, chama um ângulo de beta. Se o beta, eu estou vendo que ele é maior que 90 graus, eu posso falar que ele é um ângulo obtuso, ok? Além do agudo do obtuso, eu tenho quando ele for igual a 90 graus. Então, esse símbolozinho aqui, ó, pontinho, significa que eu tenho 90 graus aqui. Então, esse ângulo, chama um ângulo de ângulo A. Se o A for igual a 90 graus, ele é um ângulo reto. Só para você relembrar, que eu sei que você já viu isso daí. Ângulo, então, agudo, obtuso, reto. Além desses 3 aí, eu tenho um outro aqui mais comum, se eu quiser botar. Posso botar o que é uma reta só. Então, eu tenho um ponto aqui, ó. Então, vem A, O, B. Então, quando ele dá uma meia volta aqui, ó, como é que é o nome desse cara? Então, se eu tiver o A, O, B, ele foi igual a 180 graus. Você percebe que ele tem metade de uma volta? Metade de uma volta, ele eu posso chamar de meia volta, né? Meia volta, mas também pode ser chamado de ângulo raso. Ok? Meia volta ou raso, tanto por cima quanto por baixo. Então, você viu que eu defini de 3 formas diferentes esse ângulo. Eu chamei começando no vértice, começando num ponto, passando no vértice por outro, chamei de um ângulo A, chamei de uma letra grega. Faz alguma diferença a maneira que eu estou chamando esse ângulo? Nenhuma. O importante é você saber o quanto ele mede e essa definição em cima dele. Beleza? Além desse tipo aí, tem alguns tipos de ângulos que são os ângulos adjacentes. Alguns tipos especiais de ângulos aí adjacentes. Tipos de ângulos adjacentes. Você sabe que é aquele um depois do outro, beleza? Qual o tipo de ângulo adjacente? O primeiro tipo, aqui uma reta, eles formam um ângulo de 90 graus. Então, não sei quanto mede cada um deles, ok? Eu sei que esse cara mede A e esse cara mede B. Se eles formam um ângulo de 90 graus, eles são complementares. Complementares. Então, o que são complementares? São ângulos que somados vão dar 90 graus. Ou posso botar que o meu ângulo C, né, o ângulo complementar, é 90 menos o quanto ele te der, né? 90 menos A. Então, eu posso falar, por exemplo, que o B, para eu achar quem é o complemento de B,
eu faço 90 menos A. Quem é o complemento de A é 90 menos B. Então, isso que eu preciso saber, é só passar para o outro lado que eu consigo descobrir o complemento de um ângulo. Esse é o primeiro cara. O segundo cara é uma reta. Qualquer. Vértice A, desculpa, aqui embaixo, com ângulo A e ângulo B. Esses caras são os suplementares. São ângulos que, somados, vão dar 180 graus. Então, posso botar como ângulo suplementar, ele é 180 menos o ângulo que eu desejo, né? Alfa. Deixa eu chamar aqui de qualquer ângulo, chamar de alfa também. Então, complementar, 90 menos alfa. Suplementar, 180 menos alfa, para eu saber o suplemento do outro. Um outro que não é tão comum, mas que existe, são os replementares. Então, que eu tenho uma reta aqui qualquer. Retas coincidentes. Se eu formar um ângulo para cá, vamos supor assim. Aí eu tenho um primeiro ângulo e um segundo ângulo. Vou chamar esse cara aqui agora de A e esse cara de B. O que eu estou percebendo? Esses são os replementares. Ou seja, se eu tiver A mais B, vai ser igual a 360 graus. Então, o meu ângulo replementar é 360 menos alfa, 360 graus. Não posso esquecer que eu tenho graus em cada um deles. Então, são 3 tipos de ângulos aí que eu consigo observar. Então, se eu quiser achar o complemento, se eu quiser achar o suplemento, ou se eu quiser achar o replemento de qualquer um deles, é assim que eu faço. Então, tá aí o nosso resumo. Com essas informações, já consegue fazer milhares de exercícios, ok? Não pode esquecer. Faz o seu comentário aqui embaixo, falando sua presença de aula, que você assistiu esse vídeo. Dá o seu like. Não esquece de assistir as próximas aulas aí. Beleza, meus amigos? Então, fiquem com Deus. Até a próxima aula, se Deus quiser. Abraço.